Olá a todas e todos, nós hoje vamos falar aqui sobre a importância da linguagem em todo o processo de gravidez, parto e parentalidade. Com tudo o que nós sabemos sobre a importância das hormonas, como a mulher se vai sentir, em como a gravidez se desenrola e como é que o parto evolui, não é de espantar que realmente a forma como nós falamos com as mulheres, as palavras que usam, não só os profissionais, como toda a cultura envolvente, têm imenso efeito na expectativa que ela tem sobre o seu corpo, se as coisas estão a correr bem. Faz todo sentido, porque quando a gente fala sobre empoderamento, sobre esse lugar que a mulher é dona do seu parto, dona do seu corpo, dona da sua gravidez, algumas influências externas que socialmente estão instituídas, infelizmente, mas tentamos quebrá-las, não é? Trazem coisas que diminuem a mulher, colocam-na num lugar que não é o lugar de protagonismo, que é o que a gente defende aqui na gravidez e no parto. E não só, e na vida, não é? Às vezes são coisas, às vezes é a própria forma, não é? De falar com as mulheres, como por exemplo, vai tentar o parto natural. Vai tentar, uma muito comum também, vai tentar amamentar? Vai tentar. Vai tentar, claro que vou amamentar, não vou tentar. Não é? Isso é desencorajador, porque assim, a gente sabe que socialmente, mais uma vez falando, temos essa relação muito, às vezes, obscura com essa relação com o corpo, né? E essas frases, essas informações vão diminuindo. Eu, muito chateada, ficava quando eu ia para algum consultório médico, para algum hospital, ter uma consulta, tal das ecografias e bababá, e, a doente Daniela... Não, eu não sou doente. Eu cheguei a dizer para uma senhora assim, não é comigo então, porque eu não sou doente. Eu estou aqui pulsar vida, pulsar saúde, doente eu não sou. Então, ou seja, isso é uma linguagem muito comum, porque a gente está dentro do meio hospitalar. Enfim, a gente teria que falar sobre uma alteração da linguagem nos profissionais de saúde, talvez, não é? Mas também é identificar como é que a gente se coloca nisso, não é? Pronto, também é preciso dizer que não são todos os profissionais de saúde que falam assim das mulheres, nem são só os profissionais de saúde que falam assim, não é? O que nós vemos é que também, às vezes... Nós mesmas falamos coisas paternais para as outras, ou contamos o nosso relato de parto, não é? De uma maneira muito, não me deixaram fazer isso. E depois há a própria forma, não é? Como se dizem as coisas. Por exemplo, imaginando um exame durante o parto, em que se vai ver a dilatação e se diz, só está com 3 centímetros. Quer dizer, aquilo cai-nos a alma aos pés, não é? Quer dizer, estamos ali a trabalhar há horas e só, porque inconscientemente tu multiplicas o número de horas que já tiveste pelos centímetros que faltam e perdes, ficas muito desencorajada. Boa! 3 centímetros! O teu corpo está a trabalhar fantasticamente. Isso puxa imenso. No meu segundo parto, pedi o toque, queria ser examinada, queria ver como é que estava e a médica foi espetacular. Ela examinou e disse, está tudo muito bem, está tudo aqui muito bem. E depois vira-se para uma pessoa que estava lá e disse, esta senhora vai parir limpinho. E aquilo deu-me uma força. Eu pensei, não, eu sou essa gaja que vai parir limpinho. E portanto isto tem imensa importância, a forma como nós mostramos às mulheres que elas estão a fazer um ótimo trabalho e aquilo dá-lhes aquela força para continuar, no fundo. Sim, que a experiência delas é única e seja qual for o caminho que o parto vai seguir, tem que ser bom, tem que ser maravilhoso, tem que ser forte, tem que ser poderoso e a gente tem que estar dentro desse lugar forte para que seja bom, não é? Ter também atenção com o que falar para uma grávida, porque assim, não estamos aqui querer criar o politicamente correto das grávidas, mas é que assim, há um lugar em que as pessoas têm vontade, não é por mal, sei que não é, mas colocar-se no lugar do outro e ver que isso não é tão bacana assim, que é dizer para uma grávida diziam-me, o Romeu mexesse muito pouco, e diziam-me assim, ele mexe, e eu... mexe. Já planta aquela sementinha do bebê. Olha, porque teve uma vizinha minha, uma colega, ou não sei quem, que perdeu o bebê com 8 meses porque o bebê não mexia. Ou seja, não há necessidade de partilhar. As pessoas fazem isso com uma intenção de ajudar e prevenir e tal, não sei o quê. Mas ter um pouquinho de atenção também com essa linguagem que nós todos, sociedade, queremos contar para uma grávida que viu uma história que aconteceu, não sei o quê. Isso não é fixe. Houve um pequeno estudo feito em Inglaterra em 2010, precisamente sobre a importância da linguagem. É um estudo pequenino, com cerca de 36 enfermeiras parteiras, em que realmente se demonstrou que a forma como elas falavam era um reflexo da prática que elas achavam e de facto era muito centrada na mulher.
e que isso tinha efeitos, nomeadamente no que tinha a ver com a amamentação, que tinha muitos efeitos sobre o sucesso da amamentação, a forma como elas falavam com as mulheres, a forma como elas encorajavam, e que realmente quando elas começaram a prestar mais atenção a isso, as coisas começaram a mudar. Preciso ter mais estudos sobre o tema. A gente sabe que os estudos sobre linguagem existem muitos, mas sobre esse tema específico é importante ter. E sabemos que naturalmente na sociedade você começa a dizer tu és feia, sei lá, tipo, dei um exemplo aqui agora, mas se eu começar a implantar numa criança, numa pessoa, num adulto, num velho, seja o que for, isso começa a virar verdade, não é? E o oposto também, não é? Há muitos estudos até no âmbito da educação, estou-me agora a lembrar, de a expectativa que o professor tem de um certo aluno é quase como uma profecia que depois acaba por acontecer, não é? E quando se dá uma expectativa, se calhar a uma grávida, que o corpo dela não vai conseguir ou que o corpo dela não vai estar à altura, se calhar também estamos a retirar um pouco o poder e essas coisas são muito importantes porque são muito sensíveis. Então, uma das mudanças que começou a ser implementada depois desse estudo, e há uma campanha muito grande a decorrer em Inglaterra nesse sentido, é, portanto, mudar certas palavras. E parece que é um pequeno pormenor, mas que no fundo faz toda a diferença. Como, por exemplo, lá numa formação ou numa sessão de esclarecimento, poder-se falar em vamos facilitar esta sessão em vez de ensinar ou partilhar informação em vez de educar alguém. Também outro paternalismo desnecessário. Sim, é uma hierarquia que se cria e realmente, no fundo, toda a gente está ali com o mesmo objetivo, que é uma mãe e um bebê saudáveis, e é uma questão de diálogo e de partilha de informação e de empoderar as mulheres o mais possível. E que a experiência seja maravilhosa, não é? Exatamente. De preferência para todos. Então, ativem as notificações, partilhem essa informação se ela for útil para vocês, se vocês acharam que isso faz sentido. E contem-nos, como é que foi com vocês? Vocês também sentiram isso quando estavam grávidas ou em trabalho de parto, essa linguagem mais negativa ou positiva, e quando correu bem? Contem-nos, queremos saber.